Porque assim, uma pessoa que teve aqui, que é um grande dublador, que é o Mário Jorge Andrade, que dublou o Ed Murphy, vocês conhecem, né? O Ed Murphy e o John Travolta. Teve aqui no programa, e ele falou um negócio, cara, que eu fiquei pensando, e até pergunto pra você, Ralf, se você concorda. Ele falou assim, o ator, ou dublador, mas porque pra ser dublador tem que ser ator, né? Então, assim, o ator ele não pode ser nem mais, nem menos do que o personagem. Ele tem que ser exatamente aquilo. Você acha que é isso mesmo? Exato. Eu acho que tem atores que levam pra vaidade, né? Que aí você pega... justamente os atores que levam pra vaidade são aqueles atores que você não consegue muito desvincular a imagem do ator, sabe? Então, você vê aquele... Eu não vou mencionar nomes aqui, né? Porque eu vou ser cancelado na internet. Mas aí você vê aquele ator e ele sempre atua igual. Ele nunca muda. Então, quando você vê o filme, né? Desse ator, dessa atriz, você tá vendo pelo ator, não pelo personagem. Entendeu? Exatamente. Então, agora você vê, sei lá, tem atores maravilhosos que muda de filme, muda de peso, de altura, de personalidade, você nem percebe, demora pra você vincular esse ator a um personagem antigo, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos como... Qual que é o nome do cara que fez a baleia? O... Brendan Fraser, né? Brendan Fraser. Edita isso, alguém! Não, manda bala. O Brendan Fraser, né? Você tem aquela imagem, porque ele saiu de Hollywood há muito tempo, mas a gente tem aquela ideia, né? Dele como um Indiana Jones, né? Galão, fortão. Galão, bonitão, né? E aí o cara vem cheio de prótese, fazendo um cara super obeso, sabe? Nossa, aquilo é um nível de entrega e você não consegue vincular os dois personagens, sabe? Isso demonstra a dedicação e a capacidade técnica do ator, assim. Entre outros exemplos incríveis, assim, né? Eu acho que se você for pensar... não vou ficar falando não, talvez o pessoal discorde, mas o Rodrigo Santoro, por exemplo, né? Ele fez... Nossa, é verdade, hein? Ele vem com essa cara ele começa a carreira dele como o galanzinho, né? Bonitinho, de novela, né? Faz a mesma coisa, mas aí depois, mano, de repente ele tá magrelo, de repente ele tá, sabe, tá forte, e aí ele tá cheio de maquiagem, de repente ele é travesti, de repente ele sabe, e eu acho a atuação dele maravilhosa, assim. Muito bom. Também acho, verdade. Inclusive, assim, tem muito. O Rodrigo Santoro, até tem uma história rápida aqui, rapidamente, pra vocês entenderem. Quando ele começou, às vezes você começa numa carreira e muitas pessoas, às vezes, muitas portas fecham para você, né? Então você vai evoluindo como pessoa, como profissional, tanto com o Rodrigo Santoro, ele começou indo para fazer os testes com o Márcio Garcia. Eles iam num Fusca, pra você ter ideia, e eles, de 10 testes que eles faziam, 9, os caras falavam que eles nunca iam ser atores, nunca iam fazer sucesso, não ia continuar, porque não tinha talento pra carreira, e eles insistiram, e tá aí, ó, o Márcio Garcia, o Rodrigo tá lá nos Estados Unidos, né, então conseguiu, fez sucesso. Então tudo é questão de você... ter um bom conhecimento, né, uma boa técnica, mas principalmente você também ter a força de vontade, acreditar em você, que a gente vem nessa vida para evoluir, né, como profissional, como pessoa. Eu acho assim que como artistas, né, você, o Nando, né, a gente tem muita dificuldade de conseguir estabilidade financeira, sabe? É sempre um problema muito grave no início da carreira. Para mim, por exemplo, né, eu em teoria estou no início da carreira, mas eu já atuo desde 2009, né? Só que aí você consegue um trabalho ou outro, depois não vem mais nenhum trabalho, aí você vai lá, larga, vai fazer alguma coisa, né? Pra pagar as contas, pra pagar o boleto, né? E isso, toda a classe artística do Brasil sofre com isso, né? Porque se a competição no mercado de trabalho é difícil, pros artistas é pior ainda, né? Porque além da competição não tem estabilidade nenhuma, né? Então, realmente, para chegar lá, precisa de muita insistência, muita resiliência e muito estudo, né? Eu concordo e tenho passado por isso também, mas assim, a gente sabe que a carreira artística não é fácil, mas assim, é igual você falou, Alf, que a gente não pode desistir, por exemplo. Eu também, se for para pensar assim,
um plano de carreira, assim. E eu tô seguindo assim, que a gente aqui da região, a gente tá numa ascensão aqui. A galera, pra quem não sabe, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. O Ralf também tem família por aqui, mas ele é de São Paulo. E assim, a gente aqui da região, a gente sempre se junta pra fazer o cinema independente, né? Porque aqui é o cinema de baixo orçamento, a gente não tem verba. Então agora a gente tá melhorando, conseguindo novas formas de financiamento, lei de incentivo, patrocínio, né? No caso do Dragão de Rosan, a gente também tem o crowdfunding. Inclusive, você que está nos ouvindo, entre lá, nos apoie também com qualquer valor pra vaquinha coletiva que você puder. O Dragão de Rosan. E se não puder contribuir, não tem problema, só compartilha o link para quem puder contribuir, vai ajudar bastante já. Exatamente. Então, assim, a gente sempre tem que estar buscando novas formas. Putz, não deu, igual você falou assim, os caras iam lá 10 vezes, 9 falou que não dá. Aí, mas teve uma que falou que talvez. E aí, igual a gente também. Se eu fosse desistir cada não que eu já levei, ou cada vez que criticaram a Lenda de Fênix. Ô, Ralf, até um paralelo aqui. Todo dia, eu acho que eu falei pra você no particular, mas todo dia eu recebo notificação do YouTube. O pessoal entra na Lenda de Fênix no Dragão de Rosan, Jota, pra comentar. Porque como saiu o live action oficial do Cavaleiros, o pessoal entra agora pra assistir o nosso curta-metragem e o trailer do Dragão de Rosan. O pessoal, todo dia eu recebo notificação, o pessoal falando, putz, o filme tinha que ter essa essência. Caramba, vocês tinham que estar na Netflix, e tinha que ter contratado vocês pra fazer o filme oficial e tal. Então, assim, a gente fez muito com pouco, com quase nada, né? Agora a gente tá... Isso já se passaram 5, 6 anos, e agora a gente tá evoluindo, né? Então, assim, a gente tá numa crescente, né? Quem sabe um dia a gente chegar lá, mas tudo tem que começar de algum lugar, né? Não, eu vou falar um negócio pra vocês. O teaser tá tão bem feito, a produção, Nando, você é um profissional tão bom, o Ralf também, toda a equipe. Você tá com uma equipe top. Equipe top. Quem puder conferir, vai lá no canal, o Raciocinerd, né? É Raciocinerd, né? Isso, agora eu mudei pra Raciocinando, porque a gente vai unificar todas as produções. Mas o quadro Raciocinerd vai continuar, mas é o Raciocinando no YouTube. Então, gente, vai lá, confere, porque tá top. E, inclusive, eu acho que o filme vai ser lançado lá também no canal, então vocês ficam atentos lá. O filme tá tão bem feito, o teaser tá tão bacana, que assim, gente, eu não sou famoso aí, não sou nenhum famoso, não. O programa tá internacional, tal, a gente tem um público, mas assim, eu conheço bastante gente, eu mandei pra uma apresentadora, o teaser, pro apresentador que apresenta um programa na Itália. Cara, ela curtiu tanto, ela elogiou tanto, que se vocês aí quiserem participar, vocês podem até participar do programa dela, porque ela achou assim, ela viu que é muito bem feito, a produção foi muito bem feita, a parte de design, a parte a própria história, o próprio roteiro, né? Eu passei tudo pra ela, então assim, já indiquei vocês pra um monte de gente, então assim, o pessoal lá do Japão que eu conheço, a pessoa da Itália, então em breve, gente, claro, eles têm um tempinho aí na agenda, provavelmente eles vão estar por aí, vocês vão estar vendo eles fazendo as entrevistas internacionais aí, porque o que a gente pode fazer aí para ajudar, a gente vai ajudando, vai divulgando, porque a gente, como faz um trabalho bacana, a gente tem que divulgar, tem que mandar para todo mundo aí, o trabalho realmente é top. Vou mandar um salve para ela em italiano. Manda. Será um piacere partecipare al suo programa. Olha que bonita. E pode me convidar também, pode me convidar, como vocês viram no começo do programa eu falo inglês, né? Eu falo italiano também, eu falo macarronada, macarrone, macarrons, parmigiana. É o mesmo italiano que eu aprendi no Poderoso Super Mario. Só fazer assim. Super Mario. Mamma mia. Não, mas ó, gente, não, mas vocês ainda vão ver vocês ainda viajando para os outros países aí só para fazer entrevista. Como é que é? Canal alemão, belgo, essas coisas todas aí. Não, mas não tá longe disso não, viu? Não tá longe. Eu já dei entrevista em espanhol, em inglês também, que o pessoal chama às vezes pra participar. E o Ralf já vai treinando espanhol, que tem uma entrevista agendada com você, que eu não te passei ainda. Putz, eu não sei espanhol, é a única coisa que eu não sei. Eu sei todas as outras línguas, mas espanhol é a única que eu não sei, cara. É triste isso, né? El Dragão de Rosan. É o Dragão de Rosan. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu vou ser cancelado pela minha família. Não, então deixa assim. O Dragão de Rosan é uma tia minha que... Não.
O que tem aqui, pô? Fala aí, mano. Não, deixa quieto. Nossa, não, esse Ralph, meu Deus. Não desespero, não tá preocupado, cara. Não aí, rapaz. Isso é um perigo à sociedade. Cuidado. É um perigo. Ó, mais uma outra coisa que eu ia perguntar aqui pra vocês, assim, nos bastidores dessa gravação do filme aí, vocês passaram algum perrengue, alguma dificuldade, ou teve alguma situação aí que engraçada? Então conta, então já conta aí. Porque assim, a gente não fez o filme ainda, né? A gente tá levantando os fundos, tá fazendo a pré-produção, produzindo alguns materiais, figurinos, uma coisa bem legal que vai ter no filme, que eu não posso falar porque é spoiler. Mas já gravou cenas, ou não? Então, não, a gente só gravou o teaser. Foi a única coisa que foi filmada, foi o teaser. Porque, o que a gente fez? A gente gravou o teaser pra mostrar, assim, dar um gostinho pra galera, falar assim, ó, é um pouquinho disso aqui que vocês vão ver, beleza? Aí a galera, ó, entendeu? Porque assim, aí a gente ainda vai fazer a produção do filme, a gente só fez o teaser. Porém, só de ter feito o teaser, a gente já passou uns perrenguezinhos, assim, no set de filmagens. Que a gente foi fazendo em frente a uma cachoeira, né? E aí, porque assim, o Shiryu é todo aquele cenário, cachoeira, ele dá o golpe do cólera do dragão e a cachoeira reverte o fluxo. Eu falei, Ralph, treina aí. Aí ele não conseguiu reverter o fluxo da cachoeira, então... Falei assim, ó, treina mais um pouco. Absurdo, né? Absurdo, tá vendo? Mas assim... O cinema é uma mentira. O cinema é uma mentira. Mas aí o que foi? Já que ele não conseguiu, a gente teve que fazer na edição, né? Entendeu? E aí, uma das coisas que... Tipo assim, teve várias coisas que aconteceu no dia. Fora o Ralph tomar vários escorregões, né? Durante a gravação. Ele tem essas cenas ou não? Tem. O que acontece é assim, ó. O Nando, ele me passou as informações sobre o filme, e aí eu comecei a estudar artes marciais como dublê, né? Dublê marcial. Eu comecei a estudar várias artes marciais que trouxessem referências do Kung Fu da China, do dragão. Isso. E do uso do escudo, né? Porque o Shiryu, ele tem um escudo. Então eu imaginei uma arte marcial que utilizasse o escudo também, né? Você fez até uma pré-montagem, né? Tipo assim, da coreografia, né? Do golpe e tudo, não foi? Isso, e aí eu fui preparando várias coisas. E aí quando a gente foi gravar, o Nando chamou o Gutenberg também pra coordenar tudo. Ele olhou pro que eu fiz e ele falou assim, não, a gente não vai fazer nada disso. Tá tudo errado, esquece. Tá tudo errado, você não sabe nada, não. Eu pensei assim, não tem certo nem errado. Mas eu falei assim, bom, o Guto sabe o que tá fazendo. Eu falei assim, Guto, confio em você, então faz aí a coreografia. Então tudo que eu tinha preparado em 2-3 semanas lá, estudando, o Guto jogou tudo fora. E aí a gente coreografou, como sempre, né, por experiência, né. O Guto coreografou tudo em 15 minutos. Né? Então, na verdade, era uma movimentação, uma coreografia nova que eu não estava estudando, e ao mesmo tempo a gente estava lidando com o tipo piso, né? O piso, na verdade, é rocha molhada, né? Rocha úmida, Então eu não conseguia manter a base, né? Eu fazia uma movimentação, escorregava, fazia qualquer coisa, escorregava, né? Então foi muito difícil de manter a coreografia como um todo. Por isso que o Nando teve que fatiar tudo pra parecer que eu fiz tudo de uma vez, né? Não, mas... Não, mas assim, eu gostei. Acho que da coreografia original, a única coisa que manteve foi o golpe final, que é o cólera do dragão, né? O resto, o Guto apagou tudo. Mas assim, eu gostei que teve uma junção, porque o Ralph veio com uma ideia, tipo assim, que ele montou, fez os estudos dele, e o Guto pegou aquilo, mudou praticamente a coreografia, mas ele manteve a característica do Ralph e entendeu também tipo assim, valorizou o que você tem de melhor. Por exemplo, ele falou que você tem um bom chute alto e não tinha, no que você tinha montado não tinha tanta coisa disso. Então ele valorizou. Por isso que é bom ele te conhecer também como coreógrafo, como mentor e tudo mais, que ele valorizou isso. E o Shiryu também tinha bastante parte de chute e tal, e eu não tinha tido essa visão. Quando o Guto trouxe isso pro set, eu falei, puta, tá vendo? Por isso que o coreógrafo é importante também. Até por uma visão de cinema, né? Do que fica mais estético na câmera, na fotografia. Porque, na verdade, eu fui estudar o Kung Fu, o estilo do dragão, que é o Kung Fu tradicional da China, e ele é muito aterrado, sabe? Ele não tem chutes altos, ele é uma movimentação bem mais... E aí eu quis trazer um Kung Fu mais realista, né? Só que isso na câmera vai ficar, tipo, não vai ter graça nenhuma, entendeu? Ficou meio duro a primeira impressão. Aí o que o Gutenberg Lins fez foi justamente plastificar, vamos usar esse termo aqui, ele plastificou a coreografia, deixou movimentos mais maleáveis, assim, e aí, tipo, quando você vê o teaser lá, você fala assim, putz, isso é o Shiryu, entendeu? Porque foi uma união, assim, do ator com o coreógrafo, com o diretor, não sei o quê, a fotografia, então, assim,
igual eu falei, o teaser, ele é só um gostinho do que está por vir, né? Porque aí vem todo o trabalho, roteiro, produção, figurino, direção de arte, direção de fotografia, o elenco, o ator, coreógrafo, aí junta tudo isso, daí... É porque, assim, o pessoal assiste o filme e todo mundo critica, assim, mas o pessoal não tem ideia do trabalho que dá fazer uma produção, né? Independente, imagina de Hollywood, que é milhões e milhões de dólares, né? Então, tipo assim, por isso que eu fico pensando também, se a gente com um pouco... Tem todo esse capricho, tem todo esse carinho. Os caras têm não sei quantos milhões, devia ter um caprichozinho a mais, né? Eu fico pensando. E eu acho... Perdão, eu acho que esse detalhe sobre o coreógrafo da luta também é muito importante, né? Sim. Porque geralmente, a gente, como eu já fiz coreografia de luta para uma produção também, e você recebe o que vem. O ator que vem do jeito que vem, com a experiência que ele tem, né? Sim. Então eu tava fazendo a coreografia de uma luta e não adianta você inventar muito também. É lógico que você quer fazer uma coisa plástica, mas não adianta fazer uma coisa que o ator não consiga fazer, né? Então eu sempre começo conversando com o diretor e falando assim, qual que é a história que você quer passar com essa coreografia? Para onde a gente vai e aonde a gente para. Porque dependendo da fotografia, da direção, a gente tem que ter uma progressão na coreografia, né? Isso. Tanto em relação à dinamicidade como uma progressão geográfica mesmo, né? Você tem que sair daqui e tem que sair ali, né? Do ponto A pro ponto B, sabe? E a gente vai gravar de tal maneira. E aí depois eu faço uma entrevista com um ator ou atriz, né? E pergunto, o que você sabe de artes marciais? Se você não sabe nada de artes marciais, o que você sabe de exercício físico, sabe? Você jogou futebol, você jogou handball, você jogou beisebol... qualquer coisa assim, para eu saber quais são as limitações físicas do ator e conseguir adaptar movimentos que o ator tenha conhecimento, né? Por exemplo, se o ator for um dançarino, uma bailarina, sabe? Né? Então você tem que pegar todo o repertório que o ator já tem, porque você vai ter que... Você, geralmente, no cinema nacional, você tem raras exceções em que a gente consegue, como numa produção americana cheia de dinheiro, de preparar o John Wick por 4 meses antes de gravar, sabe? Nossa, a gente, que dera. Né? A gente só pode preparar ele na hora, assim, sabe? A gente tem lá meia hora antes de começar a gravar, a gente tem que coreografar alguma coisa e fazer funcionar, né? Então, essa coisa de conhecer o ator é muito importante, de entender a cena e a história, sabe? Porque, assim, o Kung Fu, quando você estuda o Kung Fu, a forma que você estuda os movimentos é um pouco diferente quando você leva ele pra tela, né? É isso, né? Uhum. Então ele tem que ser, ele é usado. Se você até eu já assisti muitos filmes de Kung Fu que você vê um trabalho mais de arte, né? O cara vai dar um golpe, ele parece que ele voa, ele sai voando assim para dar aquele golpe. E no Kung Fu normal, assim, já é um pouco diferente, né? Ainda não aprendi a voar. Ô Jota, eu vou dar um exemplo prático, assim, de um filme que eu assisti, acho que foi mês passado, retrasado. Não é filme de Kung Fu, mas é um filme de ação também, o Creed, o atual, o 3, né? Do Michael B. Jordan lá. Continuação do Rock e tudo mais, né? Eu fui assistir, e aí, por exemplo, os 2 primeiros filmes foi dirigido pelo mesmo diretor do Pantera Negra. Então, falando de direção, né? De como se imprime as cenas no filme. Só que esse último... o Ryan Coogler, o nome do diretor. Esse último foi dirigido pelo próprio protagonista, o Michael B. Jordan, que é o ator, ele é o filho do Creed, né? Adonis. E aí, ele tem a nossa idade, 30 e poucos anos, né? Ele cresceu assistindo, olha que coincidência, Dragon Ball Z e outros animes. E no filme, ele colocou, eu juro pra você, ele colocou várias referências de anime. Tipo assim, você consegue assistir, você parece... Tinha cena que falou, mano, né? Eu já vi isso em algum lugar. Tem uma cena que os dois se dão uma porrada, assim, dão um soco ao mesmo tempo, assim. É exatamente Goku versus Vegeta. É exatamente a mesma cena. Eu vi até no Instagram esse corte e falei, isso aí eu já sabia. Mas enfim. Então, tipo assim, a visão que o diretor coloca na tela, a visão artística, a fotografia, a coreografia, é de acordo com aquelas referências que ele tem, os estudos, né? Então, por exemplo, mesmo sendo a mesma franquia, só de ter mudado o diretor... O roteiro ficou bem próximo, assim, tal, o drama, a ação, só que mudou alguma coisa na parte estética, mudou coisa na coreografia. Então a visão que você coloca como diretor, que você conversa com o seu coreógrafo, isso muda muito também. Eu não cheguei a ver quem foram os coreógrafos, se manteve do primeiro filme pro segundo, mas isso aí já mudou muito, né? Então, tipo assim, ele colocou pequenas referências de coisas que ele gostava. Então é uma coisa que eu tento fazer também nos meus projetos, eu coloco referência daquilo que a gente gosta, né?
Sim, mas no Dragão nesse filme vocês estão produzindo, né? No Dragão de Rosan, tem alguma novidade, assim, cara? Tem algo que vocês modificaram um pouquinho da essência do Cavaleiros ou não? Ou realmente está igual? Que modificou da essência? Não. Tem algumas... Não tem como falar que tá igualzinho, porque... porque é o live action. Mas assim, sempre quando você vai fazer uma adaptação, tem algumas dificuldades. Por exemplo, quando fui fazer o Cavaleiro do Zodíaco lá, o primeiro, a Lenda de Fênix, não havia tido nenhuma adaptação mais profissional, mais oficial de Cavaleiros. Tinha alguns fanfilmes, tipo, francês, japonês, tá no YouTube lá de 10 anos atrás, 15, 12 anos atrás, mais antigos, assim. Então, o nosso foi o primeiro fanfilme brasileiro, né? E, tipo assim, é um dos mais reconhecidos, assim, pelos fãs do mundo e tal, é o da Lenda de Fênix. Só que, assim, não tinha tido nenhuma referência. E aí, pra fazer a adaptação, eu peguei o roteiro do desenho e tal, mas eu tive que imaginar como seria um Ikki na vida real, por exemplo, né? Só que aí, o que eu fiz? Até pra eu atuar e pra eu trazer pra visão como ator e como diretor também, eu tive que usar a dublagem brasileira. Então, pra eu atuar em cima, eu tive que pegar um pouco da voz do Leonardo Camilo, o dublador, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Camilo, sou o dublador do Ikki de Fênix, diretor de dublagem também, ator há muitos e muitos anos, e eu participei do primeiro projeto do Nando Rodrigues, A Lenda de Fênix, onde eu coloquei minha voz como Ikki de Fênix, né, no personagem que era feito pelo Nando Rodrigues. De lá pra cá nós ficamos amigos, nós já fizemos vários projetos juntos, como esse, o Dragão de Rosan. Eu participo desse projeto como diretor de dublagem, vou escolher, juntamente com o Nando Rodrigues, muitas pessoas do elenco. Vamos dirigir essa dublagem para que vocês curtam bastante, principalmente os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Na rede. Tipo assim, como seria um cara com essa voz na vida real? Tipo assim, eu tive que, dentro do meu biotipo, me adaptar, né? Porque eu sou também igual o Ralph, sou todo extrovertido, zoeiro e tal. Eu sou mais leve, o Ikki já é mais duro, mais sisudo. Ele já fica mais tudo assim, travado, assim, pá, né? Também tive que fazer uma academia. Então, o Ralph também. Então, tipo assim, você faz essas adaptações, mas você tenta trazer um pouco da referência original, porque é um anime, né? Dragão de Rosan, a gente tá fazendo a mesma coisa e tal. E aí, pô, quando eu fiz o convite pro Ralph, aí beleza, ele já tinha um biotipo e tudo mais. Aí eu falei assim, Ralph, talvez a gente grave... Eu falei assim, não era certeza que a gente ia gravar já. Eu falei assim, tô querendo gravar o teaser acho que era no final do ano, no começo do outro ano, não lembro. Aí ele falou assim, então beleza, é certeza? Eu falei, então vou me preparar. Mano, o cara passou 2 meses, ele fez uma transformação física absurda, até no Instagram dele lá, o antes e depois, em 2 meses, o cara secou e ficou trincado, parecia o Liu Kang lá da vida real. Eu falei, caramba, isso que é dedicação do ator, né? Então, tipo assim, ele meteu uma de Christian Bale aí na vida real, né? Só faltou ganhar 20 quilos a mais de músculo, né? Porra, se aquilo tava ruim, porra. Mas só apontando essa questão da adaptação, eu acho que o Nando, ele tem até mais liberdade para criativa, porque ele faz o pessoal chama de, como chama? De tempo, não? Ele faz esqueci o nome. Quando o pessoal pega uma linha e faz uma paralela, assim, ou pega a continuação, sabe? Enfim. Multiverso? Não multiverso, não é multiverso, né? Enfim, como o Nando tá contando uma história que não existe, né? Então o Nando, ele tenta trazer a essência, mas ele tem liberdade para direcionar a história, sabe? Para onde ela iria, né? Eu acho que é diferente, eu vejo que muito fã é bastante purista nisso, e eu entendo, né? Mas eu assisti, recentemente eu assisti um anime chamado Erased, né? E ele é muito, muito interessante, o plot dele, etc. Mas aí depois eu vi que ele tinha um live action também. E aí o primeiro episódio do live action é muito parecido com o anime, assim, sabe? Até as cenas são muito similares. E aí eu dormi. Então tem que ter essa linha tênue. Porque era tudo igual, assim, eu já vi isso, sabe? Não tá mudando nada. Ao invés de ser desenho, agora são pessoas, sabe? Só que eles faziam tudo tão igual, até a direção da câmera, sabe? Era tudo tão parecido, enquadramento, que eu falei assim, eu já vi isso.
eu não vou assistir de novo, sabe? Então eu acho que tem que ter uma certa liberdade criativa sem perder a essência, né? Boa. Sim, importante. Ficar diferente, né? Ficar um novo, né? Um projeto novo. E em relação a esse preparo, né? Eu e o Nando estamos aí na fase maromba aí, comemos muito ovo cozido. Nossa, frango e ovo, eu não aguento mais, mas tem que comer, né? Mas foi uma preparação do ator mesmo. Eu treino artes marciais e esportes diversos há 20 anos já, né? Mas eu nunca fui fitness, né? Nesse padrão estético que a indústria pede, né? Porque, enfim, eu não fazia dieta, não fazia nada. Eu simplesmente treinava e comia o que eu queria comer, né? E eu tava saudável, né? A diferença é que quando você vai fazer uma produção dessas, aí o pessoal tem uma exigência de que o Shiryu, ele era um cara que um cavaleiro que treinou desde criança até a adolescência, sabe? Em alto condicionamento, alto desempenho. Ele sempre tira a camisa também. Ele gosta de exibir o corpo. Né? Ele pode ser sábio, mas ele também é vaidoso, né? Ele é muito, ele é. Então tem que ter essa preparação, né? Porque senão o pessoal não ia associar o corpo de um personagem, né? De olhar e falar assim, porra, mas esse não... Porra, não. Perdão, eu não falei porra, não. Oi? O pessoal não ia falar que, pô, esse personagem não tem... esse ator não tem o corpo de um lutador, entendeu? De um lutador que a gente espera ter. É a mesma coisa quando a gente pega um ator e enche ele de próteses pra ficar gordo, por exemplo, né? Porque tem um contexto para ele ser gordo e o ator tem que ser gordo para esse personagem, entendeu? Nando, fazer uma pergunta rápida aí, uma dúvida para em minha mente. Como é que foi o processo de trilha sonora? Como é que é? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, da outra vez que a gente conversou, eu comentei sobre o processo do Doug, não foi que você falou? Foi, cara. Porque o cara é muito esperto, o cara é inteligente. Altas produções em Hollywood gastam milhões. Não, o cara pega um potinho, coloca arroz dentro e faz o som. Aí é chique mais. Então, tudo depende do escopo do projeto, né? Não é nem questão de orçamento, mas o que você consegue adaptar para ter para aquele projeto. O Doug, ele tinha muito essa trilha vocal, né? Tinha umas paradas assim. Tinha essas fitas todas, né? Agora, o Dragão de Rosan, até quando a gente foi fazer a trilha do teaser, que foi uma trilha sonora original, que foi feita pelo Felipe Antunes, o mesmo compositor que fez do Doug Funny também, Doug na Vida Adulta. E aí, tem um som, Ralph, que quando o Shiryu vai dar o cólera do dragão lá, não sei se você já reparou, tem aquele congo chinês, tum, 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 tum. Aí tem um sonzinho assim que fica fazendo... Meu, eu juro pra você, antes de conhecer o Felipe, eu fiquei assim, sei lá, conheci ele em 2021, eu fiquei, sei lá, uns 3 anos tentando descobrir como que era o nome daquele instrumento e como fazia. Eu com 5 minutos de conversa, ele falou assim, putz, espera aí que eu vou pesquisar aqui. Ele foi lá, voltou, a gente fez uma chamada, ele descobriu, não sei como lá, e baixou uns plugins lá, não sei o que. É isso aqui que você queria, Nando? Foi lá e conseguiu fazer o negócio do raio do som. E eu tentei, o Jota, de tudo quando é forma. Eu peguei, como eu também sou músico, eu tenho prato de bateria. Eu fui em estúdio, tentando procurar o tum, 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 o negócio chinês, não consegui. Entendeu? Eu fui pela forma prática. E às vezes tem outras pessoas que têm outros caminhos. Ele conseguiu o caminho tecnológico da coisa. Eu já fui pelo mais arcaico, entendeu? Eu fiz o inverso. Não, mas o Nando, ele vem pela origem do cinema, né? Que é efeito prático, né? Tem muitos diretores que falam assim, nada como efeito prático que traz uma realidade pra ser um aterramento mesmo, né? Eu acho isso super bacana. Você vê o pessoal de áudio que fica lá fazendo... vamos fazer a pessoa andando. Aí tem uma pessoa lá olhando, assistindo o filme e o cara fica pisando o Foley. É o Foley, né? Isso, é o Foley. Esse é a origem da engenharia de som, né? E aí, hoje em dia, você já tem tanto repertório que o pessoal consegue construir isso digitalmente, né? Mas em algum momento ou outro, a gente tem que criar o som de maneira... reproduzir. Teve filme já nosso, por exemplo, do Klaus, por exemplo, que é de terror, que teve uma cena que a captação ficou horrível, a gente teve que redublar. Então, tipo, tem cena lá que tá redublado e o pessoal nem sabe. Só que aí, o que eu fiz? Aí o cara mexe no computador e tal, eu fiz a redublagem do som, que é o Foley, né? Então, eu mexi no computador, coloquei impressora. Quando você nem percebe que é outro som que não foi feito, né? E aí, nesse do trailer do Dragão de Rosan, eu falei, meu, tem que ter, na hora do cólera do dragão, tem que ter o tum, 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 pam, pam, pam.
E eu não tava conseguindo achar. O Felipe Antunes foi lá e conseguiu, cara. Por isso que a gente tem que ter outras visões, assim, cada um no seu departamento, que eles ajudam, né? Então, e agora, para entender, agora você me fez lembrar aqui, com essa equipe toda, esses caras conhecidos aí, porque o Felipe, esse pessoal todo aí que já tem uma história, uma trajetória, né, nessa parte cinematográfica, como é que você chegou nessa equipe top aí, cara? Como é que surgiu essas oportunidades? Sim, além do Liu Kang aqui de Mortal Kombat, aqui Verdade. Então, porque assim, muito do reconhecimento que a gente teve foi pelo primeiro projeto, que foi a Lenda de Fênix e tudo mais, né? Mas acho que o mais importante quando a gente trabalha com a arte é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Fazer um network. Então, eu recomendo... porque às vezes a gente... lógico que teve a questão da pandemia e tudo mais, mas eu sempre recomendo. Faz curso presencial, participa de workshop, quando tem estreia de filme, vai também, né? Igual o Ralph tá participando do Smoke Master, né? Do Mestre da Fumaça. É bom, eu vou me programar para ir também na Premiere presencial. Então, assim, é sempre bom você estar fazendo esse tipo de relação interpessoal, porque é onde você conhece as pessoas de verdade, sabe? Conversar com outras pessoas também, porque ninguém faz cinema sozinho. Mesmo que seja sei lá, tem filme que eu sou o diretor, o roteirista, o protagonista e tal, mas não dá pra fazer sozinho, você não pode colocar a câmera e gravar. Então, se você não tem uma equipe qualificada do lado, você não faz nada, entendeu? E pessoas de confiança. E melhor do que isso, né, nesses nossos projetos, não são apenas os melhores profissionais que eu conheço, mas são grandes amigos também, todos se tornaram amigos, a gente criou essa relação assim de troca, né? Então, assim como eu sei que eu posso contar com eles, eles sabem que podem contar comigo para outros projetos, podem me chamar e tal. Então, acabou criando meio que uma parceria também pra vida, né? Não apenas para esse projeto em si. É isso mesmo, Ralph? É isso aí? Você acha aí? Concorda? Eu acho que tem essa questão do Nando ser uma pessoa muito bem relacionada, né? Ele atrai as pessoas mesmo, e isso só demonstra, além da... lógico, um rapaz bonito, garboso como esse, você é louco, né, tio? mas é uma questão assim, além de você de ser uma pessoa com boa comunicabilidade, né? O Nando é uma pessoa legal. E isso já muda bastante a forma como as pessoas se relacionam com ele. E ao mesmo tempo, né, como o cinema, querendo ou não, é um ambiente fechado, né? Em algum momento você vai conhecer as pessoas, sabe? Em algum evento, algum lançamento de filme, alguma coisa, qualquer coisa assim. Como o cinema tem poucas pessoas, então você acaba encontrando esse pessoal eventualmente, né? Sim. E aí é a habilidade do Nando de chegar e falar assim, pô, eu já te vi em algum lugar? Nando é aquele que ele nunca viu o cara, mas ele chega assim e fala, eu já te vi em algum lugar, né? Aí o cara fala, não, nunca viu, não. Então, mas você não teve em tal lugar? Não tive, não. Então eu devo ter te conhecido em alguma outra vida, deve ser alguma coisa assim. Louco, em outra vida, olha só que romântico isso. Tô pensando que ela isso aí. Ô, Jota, tá no programa errado, hein? Não, vai saber, pô, vai saber. Não sei, vai saber, não. Depois do pote com arroz, eu acredito. O vindo não, você tá acreditando. Depois do pote do arroz, cara, ele não, ó, que arroz, aqui pra quem vai gastar com instrumento, aqui arroz. Colocando arroz. Vai demais. Ô Ralph, Nando, tá ultrapassando o tempo aqui, a gente vai ter que encerrar, mas assim, agradeço demais. E, cara, obrigado. E até fazer a última pergunta aqui pra vocês, qualquer um dos dois pode responder. O que o público pode esperar desse fanfilme, né? Dos Cavaleiros aí, o Dragão de Rosan, assim, numa palavra, numa frase. O que você pode esperar? Sexo, drogas e rock and roll. Se fosse outro projeto, poderia ser. Você vai ver o Shiryu fumando lá umas. Não, você tá doido. Ó, deixa eu falar. Perdão, vou até cortar um pouquinho o Nando, só pra fazer um insert aqui de um comercial que a Action Kung Fu, ela participou de um filme que tá sendo lançado semana que vem, chama The Smoke Master, o Mestre da Fumaça. Verdade. Né? E eu tô lá como um dos vilões, né? Vai sair na rede de cinemas Itaú, dia 18, né? Que é toda uma história falando sobre Kung Fu e o estilo da fumaça, né? Quem tiver curiosidade vai lá assistir. É um filme muito divertido. Tá. Caramba, esse Ralph Gutenberg Lins, né? Mas vai lá.
senhor Nando, eu como entrevistador gostaria de saber Quem o que dera. nós podemos esperar como fãs, como espectadores, em curtas palavras, em uma pequena frase, o que a gente pode esperar desse filme, O Dragão de Rosan? Muito boa pergunta. Eu farei melhor. Não farei melhor, né? Farei melhor. Vai lá, vai. O Ralph é muito humilde, mas como ator, da parte dele, pode ter certeza, galera, que está tendo desde o início muita dedicação. Ele não falou por ele, mas eu falo, porque eu já vi desde o começo, foi uma das primeiras coisas que eu reparei nele, a dedicação dele como ator, como dublê, como artista marcial, e minha e da nossa equipe toda, como projeto, como cinema, como projeto independente, como fanfilme, a gente vai dar o nosso melhor, porém, como fã e como alguém que conhece o universo de Cavaleiros, pode ter certeza que vai vir coisa boa, assim, porque a gente sabe o que a gente gostaria de ver num projeto live action de Cavaleiros. Então a gente vai dar o nosso melhor pra chegar o mais próximo disso com o que a gente tem, tá bom? Então, galera, apoie o nosso projeto, entra lá no crowdfund, chama Catarse, catarse.me/O Dragão de Rosan. Ou se digita lá, O Dragão de Rosan no Google, é o primeiro que vai aparecer o nosso. Então já apoia lá, dá uma vaquinha, pode ser R$20, 50, o que você puder contribuir vai ajudar muito. Dá um like também no YouTube, comenta, eu vi na entrevista aqui e tal, que vai apoiar bastante o projeto. Beleza, galera? Valeu! Beleza. Ó, agradeço, gente. Obrigado, Ralph. Obrigado, Nando, pela oportunidade. Tamo junto. E tendo mais novidades aí, mais produções, passem por aqui novamente. Já estão sendo convidados aí novamente para passar por aqui. E é isso. E não, tá top a produção, parabéns. A equipe também, né? Eu achei muito top lá, ó, desde o do Lins, o próprio Ralph, todo mundo lá da técnica. Então, assim, ó, uma alta produção. Você não tá perdendo nada pro pessoal de fora. Então é isso. Valeu, obrigado. Tá bom? Então é isso. Então, encerrando por aqui, mas assim que vocês puderem, vocês voltam aí de novo. O Dragão de Rosan.